A Guerra do Paraguai foi o maior e mais sangrento conflito que a América do Sul já viu. Entre 1864 e 1870, Brasil, Argentina e Uruguai, formando a Tríplice Aliança, enfrentaram o Paraguai do ditador Francisco Solano Lopes. E no coração dessa guerra, um lugar se tornou lendário, uma fortaleza temida e considerada invencível: Humaitá, às margens do rio Paraguai, protegida por correntes gigantescas, centenas de canhões, lama, pântanos e uma mata fechada que parecia engolir tudo. Humaitá ganhou o apelido de a Gibraltar Americana. Era um verdadeiro inferno na selva. E hoje nós vamos reviver a história da queda de Humaitá, um dos momentos mais impressionantes e decisivos de toda a guerra. Depois das sangrentas batalhas de Tuiuti e Curupaiti, em 1866, onde os aliados sofreram derrotas terríveis, a guerra entrou num impasse. O exército brasileiro estava exausto, doente, e o terreno pantanoso era um inimigo implacável. Solano Lopes sabia de uma coisa: a sobrevivência do Paraguai dependia de Humaitá. E que fortaleza era aquela? Mais de 120 canhões de todos os calibres, prontos para cuspir fogo. No rio, 2 correntes de ferro maciço ligadas por barcos afundados bloqueavam a passagem de qualquer navio. Para defender tudo isso, cerca de 18.000 soldados paraguaios entrincheirados. E como se não bastasse, os pântanos naturais ao redor tornavam qualquer ataque por terra uma missão suicida. Atacar o Humaitá de frente era simplesmente impossível. Diante desse desafio colossal, o comando das forças aliadas estava nas mãos do experiente Duque de Caxias. Na Marinha, o comando era do almirante Joaquim José Inácio, futuro visconde de Inhaúma. Mas quem brilhou na execução do plano foi o almirante Delfim Carlos de Carvalho, que entraria para a história como o Barão de Passagem. A estratégia de Caxias foi genial e paciente. Em vez de atacar o Humaitá de frente, ele decidiu cercar, isolar e deixar a fortaleza morrer de fome. Esse processo durou meses, meses de tensão, de escaramuças e de um inimigo invisível que matava tanto quanto a artilharia. As doenças, malária, cólera e febres tropicais devastavam os dois lados. Naquele lugar, a selva era tão perigosa quanto o soldado inimigo. O momento decisivo, o ponto de virada, aconteceu na madrugada de 19 de fevereiro de 1868. 6 encouraçados brasileiros, navios de guerra blindados, estavam prontos para a missão mais perigosa de suas vidas: o Barroso, o Bahia, o Tamandaré, o Lima Barros, o Herval e o Silvado. Eles não iam despreparados. Suas couraças foram reforçadas com mais correntes, estofamentos de couro e centenas de sacos de areia para absorver o impacto dos projéteis paraguaios. Às 3 da manhã, em silêncio quase absoluto, os navios começaram a avançar rio acima, motores em baixa rotação, a escuridão como aliada. Mas a escuridão não durou para sempre. Assim que a frota foi avistada, o inferno começou. A fortaleza de Humaitá abriu fogo com tudo o que tinha. Imaginem a cena. Em poucas horas, mais de 5.000 tiros de canhão foram disparados. O rio tremia com as explosões. Homens rezavam, outros gritavam ordens desesperadamente. A fumaça preta dos canhões e das chaminés dos navios cobriu o céu. Mal dava para ver a lua. Mas os encouraçados brasileiros foram construídos para isso. Eles resistiram. A frota avançou sob a chuva de fogo, arrebentou as grossas correntes que bloqueavam o rio e, finalmente, passou pela fortaleza. Eles conseguiram. Se posicionaram acima de Humaitá, cortando a principal linha de suprimentos do Paraguai. A fortaleza estava completamente isolada. Esse feito heróico ficou conhecido como a Passagem de Humaitá, uma das maiores e mais ousadas operações navais da história da América Latina. Com a fortaleza completamente cercada por água e por terra, a situação dos paraguaios se tornou desesperadora. A comida e a munição começaram a acabar. Os relatos são terríveis. Os soldados, para não morrerem de fome, começaram a comer os cavalos, os cães e até os ratões do banhado. Alguns relatos mais extremos, e difíceis de confirmar, falam até em casos de canibalismo pelo desespero total.
Finalmente, em 25 de julho de 1868, Solano Lopes ordenou que a fortaleza fosse evacuada. E no dia 5 de agosto, as tropas brasileiras entraram em Humaitá, finalmente tomando a lendária fortaleza. A queda de Humaitá foi o começo do fim para o Paraguai. A principal defesa estratégica do país tinha sido quebrada. O exército paraguaio foi forçado a recuar cada vez mais para o norte, e o caminho para a capital, Assunção, ficou livre para os aliados, que a tomariam no ano seguinte. Mas a vitória teve um custo humano incalculável. Estima-se que mais de 300 mil paraguaios morreram durante toda a guerra, algo como 70% de toda a população masculina do país. Humaitá, mais do que uma batalha, é um símbolo de tudo que uma guerra representa: o heroísmo e a tragédia, a persistência e o desespero humano levado ao limite. Hoje a fortaleza de Humaitá permanece como uma ruína silenciosa, uma testemunha do sangue, da coragem e do sacrifício que aconteceram ali. A história da Guerra do Paraguai e de Humaitá não é só uma coisa do passado. Ela nos ensina muito sobre o presente. Ela nos lembra das consequências terríveis da ambição política, da incrível capacidade de resistência do ser humano diante do impossível e do preço altíssimo que um povo pode pagar pelas decisões de seus líderes. E, acima de tudo, nos lembra que a paz, por mais difícil que seja de construir, é sempre mais valiosa do que a guerra. Se você gostou de conhecer essa história impressionante, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal O Tempo Conta e ativar o sininho para não perder nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.